Senhoras, senhores, jovens, queridos companheiros e amigos de Ideal Espírita, que Jesus, o nosso mestre do amor, possa nos envolver em sua paz. O notável professor e escritor Júlio César de Melo e Souza, mais conhecido como Malbatarran, que se celebrizou com o livro O Homem que Calculava, narrou uma história que nós gostaríamos de contar ao sabor da nossa própria emoção. Um grande rei que morava na cidade de Damasco, certo dia resolveu fazer uma grande festa em seu castelo, o plenilúnio de Ramadã. O rei Harun ar-Rashid convidou toda a corte, princesas e príncipes, reis de diversos reinos. E naquela noite esplendorosa, todos eles estavam reunidos. Quando, altas horas, alguém do lado de fora do castelo chamava insistentemente ao portão. O jovem guarda foi atender. Quando abriu a portinhola, ali estava uma jovem de peregrina beleza. Mas, para a surpresa do guarda, ela estava totalmente nua. Ela dizia ser a verdade e desejava falar com o grande rei Harun ar-Rashid. O jovem guarda foi ao interior do castelo, procurou o ministro do rei, dizendo-lhe que do lado de fora havia uma jovem totalmente nua, dizendo ser a verdade e que desejava comunicar-se com o rei. O ministro sorriu e disse: em nosso castelo não há lugar para a verdade. Expulse-a daqui. E o soldado cumpriu a determinação. A jovem foi expulsa do castelo. O que podemos entender do mito da criação na Gênesis bíblica? Há algum tipo de casamento na doutrina espírita? A Bíblia ensina: o que Deus uniu, o homem não pode separar. Em hipótese alguma, o homem pode se divorciar. E quando há uma terceira pessoa no relacionamento, a união matrimonial deve ser preservada? Segundo o Espiritismo, o sexo deve ser praticado somente depois do casamento? Sob a perspectiva do Espiritismo, quais os anticoncepcionais são lícitos e quais não são recomendados? Gostaríamos de saber o que se deve entender da proibição existente no Antigo Testamento a respeito da comunicação com os mortos por meio da mediunidade? Se nós estudarmos o Antigo Testamento, nós veremos que no livro de Números, no capítulo 11, versículos 26 a 29, Moisés vai demonstrar que ele não combatia a mediunidade, mas o mau uso dela. Narra o livro Números que Josué, que era um dos seguidores de Moisés, certo dia ele chegou em uma cidade e encontrou 2 profetas, Eudade e Meldade. Eles faziam maravilhas, profetizavam, traziam ensinamentos para o povo daquela cidade. E Josué, seguindo os ensinamentos de Moisés, os repreendeu e contou a Moisés, contando vantagem de que havia repreendido Eudade e Meldade. E então Moisés, o grande legislador, o repreendeu, dizendo que quem dera fosse todos os profetas, como Eudade e como Meldade. Mais tarde, com a vinda de Jesus à Terra, ele foi o médium de Deus. Diversas ocasiões da sua vida, Jesus exerceu a mediunidade. E Moisés,
o grande legislador hebreu, que no dizer de alguns combatia a mediunidade, vem por meio dela comunicar-se com Jesus. Quando Jesus encontrava-se no Monte Tabor, com Simão Pedro, João e Tiago Maior, ele se transfigurou e Moisés e Elias apareceu em espírito para Jesus, conversando com ele, sendo visto a olho nu pelos seus apóstolos. Jesus curou os leprosos, devolveu vista aos cegos, fez andar os paralíticos. Após a sua morte, ele ressuscitou, apareceu a Madalena, aos apóstolos com janelas e portas fechadas, aos 2 discípulos na estrada de Emaús, aos 500 da Galileia. Através da aparição, demonstrava os efeitos físicos.